Saudações, pessoal. Retomando o nosso conteúdo de dispositivos móveis aqui, hoje a gente vai falar um pouco sobre componentes gráficos, né? Os componentes que vocês usam para desenhar as interfaces ali e interagir com o usuário, certo? Então, vocês já indiretamente acabaram vendo alguns desses componentes, imagem, a própria view, né? Enfim, porque isso está presente desde o primeiro código que a gente mostrou na disciplina, né? Mas aqui a gente vai explorar um pouco mais e ver alguns componentes a mais e depois vocês vão ter um ferramental para construir novas interfaces, certo? Então, pessoal, antes da gente iniciar aqui, eu vou mostrar para vocês e vou disponibilizar um arquivo zip aí, que é um projeto base, que nada mais é do que aquela estrutura que a gente já fez lá numa das primeiras aulas, né? Que é aquela estrutura básica para começar a desenvolver qualquer coisa no React, né? Então, nós temos aqui as pastas e arquivos, tudo. Eu já vou deixar o zip para a gente fazer a aula de hoje em cima desse projeto, certo? Então, eu não vou me concentrar em fazer páginas, separação em componentes, nem nada disso, né? A ideia hoje é só mostrar os componentes gráficos, então eu vou fazer alguns exemplos aqui no próprio app.js e a gente vai desenvolvendo dessa forma, certo, pessoal? Então, assim, a gente vai seguir a documentação do próprio React, né? Então, se vocês entrarem lá no site, eu vou deixar o link para vocês, ele já traz alguns componentes que ele chama de Core Components, né? Então, são os componentes principais ali, né? O núcleo do teu sistema, né? O que você vai construir. Então, ele faz algumas separações aqui, né? Por exemplo, componentes básicos, componentes de interface, listas e alguns componentes específicos de cada plataforma, né? Então, a gente vai ver alguns deles e outros vocês podem explorar, né? Seguindo a documentação. Então, pessoal, o primeiro componente de todos é a view, né? A view vocês já estão carecas de saber, já estão usando ela desde o primeiro dia, porque ela é o componente mais básico que a gente tem, né? Ela nada mais é do que um painel vazio onde você coloca novos componentes lá dentro, né? E ela, como vocês viram lá na aula de estilos, ela segue algo parecido com as divs lá do HTML, né? Então você personaliza ela, tamanho, largura, altura, background, enfim, né? Então é um painel vazio onde você pode colocar novos componentes, certo? Então, pessoal, coisas que a gente deveria notar sobre a view antes de começar a mexer com os componentes, né? Aqui nós temos o projeto base, ele vem com tudo centralizado e tal, né? Ele já joga as informações no centro da tela e não tem nada atrapalhando. Eu vou tirar isso aqui só para mostrar para vocês um probleminha que pode gerar se você não estiver tomando cuidados, principalmente com a view principal. Reparem que o texto, os componentes aqui, eles foram por cima da status bar. Tá? Então tem duas atitudes que a gente pode tomar aqui para resolver esse tipo de problema, para prevenir esse tipo de comportamento, melhor dizendo, que é o seguinte: nós temos um componente que se chama Safe Area View. Esse aqui ele trabalha para prevenir que a tua view principal entre em cima de alguma coisa, tá? Então a gente consegue modificar aqui, né, a view root, né, digamos assim, para utilizar um safe area, tá? E eu reparei também que no Android uma coisa que ajuda é você definir uma status bar, tá? A status bar aqui em cima, se você simplesmente instanciar ela aqui, ele já previne esse tipo de comportamento, tá? Por via das dúvidas, usa os dois, certo? Então tá aqui, tá importada já, né, status bar. Ele é um componente mais complexo, certo? Vocês conseguem ver aqui na parte de componentes aqui que ele vai ter mais funções e tal, né? Você consegue deixar ela colorida e personalizar e tal, né? Só que para a gente iniciar o projeto, inicialmente seria isso, para garantir que todos os componentes que você está desenhando na tela fiquem dentro da área útil, né? E não sobrepondo algum componente do sistema operacional, certo? Falando um pouco do componente de texto, que é um dos principais aqui, né, um dos primeiros que a documentação nos traz,
ele basicamente exibe informações na tela, né? Então, o que a gente pode fazer é personalizar algumas coisas, né? Para definir alguns estilos para o nosso texto, né? Então, por exemplo, se a gente quiser criar um título um pouco maior, né? Eu vou definir uma nova tag aqui, dentro desse objeto de estilos. Então, vamos colocar aqui um font size um pouco maior. Vamos deixar ele em negrito, né? Então, font weight, bold. Beleza? E vou definir também um estilo um pouco diferente para um conteúdo, que seria um texto, alguma coisa assim que você queira exibir, né? Então, vou chamar isso de content. Font size não preciso mexer, deixa eu só colocar aqui o font style para ficar em itálico, por exemplo. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado no React aqui é o font family, que lá na web você define famílias de fontes e ele procura uma mais próxima e sobrescreve, né? Então, monospace, aquelas serif, sans serif, enfim, né? Tem várias famílias de fontes ali. Aqui você tem que tomar o cuidado que no componente de texto você tem que carregar essas fontes previamente. Se ele não encontrar no sistema operacional, ele dá erro. Então, não é que nem na web que ele procura alguma e alguma fonte ele vai utilizar, né? Aqui não. Então, isso eu não pretendo mostrar no código aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas só para vocês ficarem atentos. Vocês mexendo com fontes, vocês precisam carregar a fonte previamente. Então vamos lá, pessoal. Estilo igual styles ponto. Esse aqui vai ser o conteúdo, então text content. Deixa eu deixar o nosso simulador aberto aqui. Então ele já ficou em itálico, né? Deixa eu só colocar esse texto um pouco maior. E vamos criar um novo componente aqui, que seria o nosso título, né? Então, assim que você estiliza o texto, né? Você cria novos estilos, seja aqui como um objeto, ou daquela forma como eu ensinei em outro vídeo, a gente pode criar um asset, um CSS e importar o CSS, né? Então fica a critério de vocês aí, como vocês preferem trabalhar, certo, pessoal? Dando sequência aqui, pessoal, um componente de imagem, né? Quem fez a aula de layouts lá já trabalhou com imagem, já sabe como é que funciona, né? Então, basicamente, você importa ela aqui, o image, e nós criamos uma tag aqui diferente, né? Image. Só lembrar que ele não funciona exatamente igual o HTML, né? Então, aqui nós temos o source por completo, né? E se você estiver carregando coisas das tuas pastas mesmo e não da web, você precisa usar um require, né? Aqui dentro. Então, eu vou carregar uma imagem que já existe, né? O ícone mesmo, para a gente não ter que colocar mais coisas no projeto. Então, ele está na assets, barra images, barra icon.png. E aqui eu fecho a tag. Tá, então ele já carregou aqui a nossa imagem, certo? Esse componente não tem muito segredo, né? Ele é uma imagem comum como qualquer outra, certo? Agora partindo um pouco para coisas que o usuário pode interagir, né? Componentes que não simplesmente mostram alguma coisa, né? Então nós temos a entrada de texto, né? O text input, certo? Eu vou criar um estilo inicialmente para a gente poder ver ele na tela, certo? Então, deixa eu voltar para o código. Que esse componente aqui, se você não der um estilo, ele fica sem borda, sem nada, ele não te dá feedback nenhum, ele fica só um branco na tela, pelo menos no iOS aqui, né? Então eu vou criar aqui um novo estilo, input text. Vamos dar uma altura para ele aqui, pode ser 40 pixels. Aliás, 40 unidades, né? Não necessariamente pixels. E vamos colocar uma borda, que aí dá para ver
o componente na tela, né? Então vamos lá. Eu tenho que importar esse cara, text input. O estilo dele. Então ele vem lá do styles. Como é que eu chamei isso? Input text. Certo? Então ele apareceu aqui na tela, né? Só que reparem que ele não está nem me deixando. Aliás, ele está deixando eu digitar, mas eu não estou armazenando essa variável, isso aqui, esse valor em variável nenhuma, né? Então aqui, se vocês lembrarem do React, nós tínhamos o state, né? Se você estiver trabalhando com um componente classe, você cria lá no construtor, né? Então você cria o estado e ele tem aquelas variáveis reativas que elas ficam mudando de acordo com os componentes, como os componentes interagem, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa de duas coisas. A gente precisa primeiro de uma variável para armazenar o valor do input text, então um value, e a gente precisa capturar o evento de mudança, né? Porque toda vez que o usuário digita uma letra aqui, ele dispara um evento, né? Então, o que a gente precisa? Ou criar, se a gente estivesse trabalhando com componente classe, criar um método ali dentro da classe e passar esse método como uma captura de eventos, certo? Ou então, como aqui a gente está trabalhando com função, fazer um hook. Né? Vocês vão lembrar disso que eu comentei numa das aulas anteriores ali, né? Naquela aula que a gente mencionou, componentes do tipo classe e componentes do tipo função. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar um estado dinamicamente, né? Utilizando a própria variável do React que a gente importou aqui em cima, né? Aqui em cima, né? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui como const. São duas coisas que a gente precisa, né? O valor e o evento. Então, change text, tá? Isso aqui, pessoal, é exatamente a mesma coisa que seria se a gente estivesse criando um método lá na classe, né? Uma variável dentro daquele state e um método para receber o evento, né? Então, aquele onChangeState, né? onChange tal coisa que a gente utilizava, certo? Aqui fica mais resumida essa sintaxe aqui, na verdade, né? E é o que o React tem utilizado por padrão, né? Você pode, na prática, utilizar qualquer um dos dois métodos, mas nos exemplos deles eles tendem a mostrar dessa forma, né? Então aqui é um placeholder, né? Certo? Your text, por exemplo. Isso aqui seria o valor default, né? Que ele vai mostrar nessa variável aqui. Então eu criei um estado e uma captura de eventos, certo? Agora voltando aqui ao nosso componente, nós precisamos vincular esse estado e esse evento recém-criados com o nosso componente, né? Então, depois do estilo aqui, nós temos que atribuir o onChangeText, que é o evento deles, né? Isso aqui é um lambda. Então a variável, o parâmetro, que é o texto, né? Vai ser utilizado naquele evento que a gente acabou de criar aqui em cima, o onChangeText, certo? Então aqui eu passo esse cara. Beleza? Esse é o evento. Então, isso aqui resume aquela estrutura que a gente criava, um estado dentro do construtor, mais o método e tal. Eu estou frisando bastante isso porque é uma sintaxe um pouco diferente e mais resumida, que poderia causar alguma confusão aí, certo? O que mais que a gente precisa? A gente precisa do value. Então, o value nada mais é do que a própria variável, né? Então, que ele utiliza. Então, aqui já podem ver que ele já pegou o meu placeholder daqui do useState, né? E cada vez que eu mudo esse cara, a variável muda, né? A gente pode fazer um teste aqui e colocar isso dentro do nosso texto aqui, né? Ou do próprio hello, né? Então deixa eu colocar aqui um chaves para dizer que a gente está usando
uma variável de fora, text value. Então tá aqui, ó, insert your text, blá blá blá. Então tá aqui, ó. Isso prova que ele funciona, né? Beleza, pessoal? Então é uma sintaxe resumida, né, perante aquilo que a gente já tinha visto anteriormente, certo? Dando sequência aqui nos componentes, ScrewView a gente viu na aula de layouts, né? Então basta você colocar uma ScrewView e colocar coisas dentro dela que todo aquele componente passa a ter rolagem automática, né? StyleSheet a gente já está utilizando aqui, né? Que é a nossa forma de estilização, beleza? Então, para finalizar, eu vou passar os dois componentes aqui do User Interface, que é o button, vocês já viram ele, claro, né? Na várias aulas a gente utilizou ele, né? Mas não custa reforçar. Então, o nosso componente button aqui, só tem que lembrar que ele tem dois atributos. Ele tem um título, certo? E ele tem um evento, né, que é o onPress, beleza? Esse evento onPress eu não preciso associar uma variável, né, porque eu não estou mudando nada no estado da minha aplicação. Então, eu posso simplesmente vir aqui e ou chamar um método, ou chamar uma nova função e tal, ou simplesmente fazer um lambda aqui, né, para dizer, né, que esse botão foi pressionado. Eu vou colocar um log no console para já relembrar vocês de onde que essas coisas aparecem, né, porque às vezes, como passou um pouco tempo, aí capaz de ter se perdido. Então tá aqui o button, né, quando a gente clica ele executa esse evento aqui do onPress. E onde que a gente vê isso? Aqui no console. Só lembrem o seguinte, pessoal, aqui na direita dá para mostrar os dois consoles, ó. Geralmente ele fica só o da esquerda visível, só o do bundler, né? Então aqui vocês têm o bundler, que é a parte do servidor que está construindo a tua aplicação, e aqui é o dispositivo, né? Então é bom deixar sempre os dois consoles abertos, né? Então quando você clica aqui, ele dispara o log e ele vem parar no console da direita, tá joia, pessoal? Uma coisa que eu acho interessante, que vale a pena reforçar sobre o button, às vezes você precisa deixar ele desabilitado na tua interface, né? Então um comando bem útil aí é usar o disabled. Isso aqui é uma boolean, então true. Ele não é clicável mais, né? Por mais que ele tenha um evento, ele não funciona, tá? Então isso você pode, esse parâmetro, em vez de deixar true direto, você associa a uma variável e aí dá para clicar ou não, certo? Até uma coisa interessante, dá para a gente tentar vincular isso ao switch, né? O switch é aquele que fica verdadeiro ou falso. Então vamos criar um switch aqui. Deixa eu importar ele. Não confundam com o switch case, tá? Não tem nada a ver, isso aqui é o componente. Então vamos lá. O switch, ele tem duas coisas que a gente precisa obrigatoriamente fazer. Então, primeiro, ele tem um estado. Esse não é um componente igual ao botão que você clicou, disparou um evento, acabou. O switch ele tem um estado. Ou ele está verdadeiro ou ele está falso. Então, o que a gente precisa? Ou criar lá no nosso state ou criar através de hook, né? Então, vamos lá. Const. Eu vou colocar aqui isEnabled, tá? Se ele está ativo ou não, né? E um set para isso, set is enabled, tá? React use state e como padrão vamos deixar ele falso, né? Ele fica desabilitado por padrão. Voltando aqui no nosso switch, a gente pode utilizar, né, essas duas coisas. Então o value dele vai ser o isEnable e o onValueChange, que é o evento do switch. E se vocês olharem na documentação aqui, ele vai mostrar tudo, tá? Todos esses atributos que vocês podem ou não implementar, né? Ele tem muitos atributos, todos esses componentes têm várias coisas que vocês podem mudar lá dentro, né? Então o evento que a gente quer é o setIsEnable. Beleza. Vamos ver se ele está funcionando.
Joia. Se o evento não estivesse funcionando, ele não mudaria. Aqui ele não clicaria. Agora uma coisa interessante para a gente fechar essa aula, ao invés de deixar o disabled true aqui, vamos tentar fazer uma brincadeirinha. Isso aqui não testei antes, mas dá. Colocar essa variável. Ele foi ao contrário agora, né? Tá ativo, ele desabilitou. Tá inativo, ele habilitou. Então teria que colocar um not aqui só para resolver. Aí, agora o botão é clicável. Cadê o nosso? Ele é clicável caso o switch esteja verdadeiro e não é clicável caso esteja falso. Então é isso aí, pessoal. Eu mostrei alguns exemplos bem por cima mesmo, para o vídeo não ficar muito longo, e mesmo assim acredito que já passei do tempo que eu pretendia fazer. Depois vocês dão uma explorada nessas outras propriedades que nós temos aqui, né? Então se vocês abrirem esses componentes, vocês vão ver que tem o exemplo, né, que é muito parecido com esse que eu mostrei para vocês. A maioria dos meus exemplos eu baseei na documentação. E aqui a gente tem as propriedades deles, né, o título, o nível de acessibilidade, cor, enfim. Vocês podem brincar com essas propriedades e ver o que elas fazem aí. Tá joia, pessoal? Então a primeira aula de componentes era isso aí. Um abraço.